Hello class, welcome to our English class, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, essa aula da semana. Bom, nosso objetivo é revisar o uso do passado simples nas formas negativas e interrogativas. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o passado simples na forma afirmativa, usando os verbos regulares e irregulares. Hoje a gente vai dar continuidade vendo as outras formas, tá? Já adianto que é bem mais simples. Bom, entendeu o assunto. Iremos dar continuidade ao assunto da atividade anterior, no uso do passado em inglês. Mas agora, sobre como negar e perguntar usando o passado simples, tá? Bem, na aula de vocês, que vocês têm aí em PDF, né, tem esse texto, esse é o texto base da nossa atividade, é o texto que vocês vão utilizar para responder as questões. É uma pequena historinha em quadrinhos, né, quase que uma tirinha. E vamos ler, tá? Hi dear, what did you do yesterday? Hi mom, I study English online. Did you study? You didn't study English. Did you see fire yesterday? Bom, vamos agora entender, tá? Esse é o texto, né? E eu não vou traduzir, tá? Porque a ideia é que vocês realmente façam uso da busca pelo vocabulário. Não existe aprender língua nenhuma, frase nenhuma, nem português mesmo, sem o hábito da leitura e da aquisição de vocabulário, tá? Então, se não é assim com o português, filhos, que vocês nasceram na língua, não vai ser assim com outra língua, principalmente estrangeira. Mas vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho da forma, certo? A parte gramatical, que aí eu posso falar para facilitar um pouco a vida de vocês, certo? Eu vou falar um pouco da parte gramatical. Percebam que no primeiro quadrinho, né, a mãe, ela questiona alguma coisa, né? Primeiro ela cumprimenta o filho e depois ela questiona alguma coisa pro filho, tá? Usando alguns elementos aí de indicação, né? Que palavra é essa? Yesterday, né? Será que é uma palavra que indica um tempo, ou presente, o futuro, o passado, né? Quando vocês forem fazer a buscazinha aí no dicionário do Google Tradutor, vocês vão saber. Agora, gente, olha, é muito importante que vocês só usem esses recursos de dicionário e de Google Tradutor só após a sua primeira leitura de compreensão. Por que é que eu falo isso? Porque às vezes a gente não aprende porque a gente quer logo ir para a tradução. E quando a gente já pega o Google Tradutor, já vai colocando, a gente nem memoriza as frases, as palavras. Ah, Brena, não sei as frases, não sei nada de inglês. Vai continuar sem saber, fazendo do jeito que você está fazendo. Porque o Google Tradutor já sabe, né? Quem não sabe é você, que tem que aprender é você. Então, é interessante, tá bom? É interessante que vocês primeiro façam esse exercício, né? De localizar palavras que vocês já conhecem, né? E tentar encontrar o sentido sem logo ir para o tradutor. Vocês vão ver que vão aprender inglês, ó, rapidinho, sem estresse, certo? No stress, keep calm and do it. Tenha calma e faça isso, tá? Lê com cuidado. Vejam as palavras, nem que seja só um em cada balãozinho que vocês conheçam, só uma. Por exemplo, high. É impossível você estar no nono ano e não saber o que é high, tá? Então, observem isso e vão montando, certo? E aí, se você tiver muita dificuldade, vocês podem ir no recurso do Google Tradutor para entender de uma forma. Mas se for para o Google Tradutor, não vão digitar tudo também de uma vez, não. Digita o primeiro balão, vai associando que palavra é em português para que o seu cérebro vá se acostumando com a palavra em inglês, tá bom? E assim vocês vão adquirir um negocinho chamado vocabulário, que é nada mais nada menos do que palavras em inglês. Precisa ter vocabulário para poder falar, né? Não só em português,
mas em qualquer outra língua. Precisa saber das palavras. E depois construir frases e textos e por aí vai. Tá? Aí vamos para a parte gramatical. Vocês vão precisar para entender e fazer a atividade, as questões da atividade. Bom, primeiro, né, vamos entender aqui. A forma interrogativa do passado simples usa-se o verbo auxiliar verb, certo? Auxiliar verb, did, antes do sujeito. Ou seja, quando eu quero perguntar algo do passado, no passado simples, algo que aconteceu, né, habitual que aconteceu, eu vou usar o did antes do sujeito, certo? Por exemplo, did you study yesterday? Did you study math last Friday? Olha só que eu perguntei. Did you study math last Friday? Vocês estudaram em matemática sexta-feira passada? Certo? Eu estou perguntando algo que é da rotina de vocês, que é estudar alguma matéria por dia. E se isso aconteceu sexta-feira passada? No caso, matemática. Eu usei math, então eu quero saber se vocês estudaram matemática na sexta-feira passada. Como foi que eu usei isso em inglês? Did you study math last Friday? Ok? Então vamos lá. Essa é a forma interrogativa. Quando você usa para perguntar, claro que se for escrever uma pergunta, né, não é em inglês, em português é assim, em inglês também. Não esqueça de colocar o ponto de interrogação. Então, o segundo post-itzinho aqui vem com a forma negativa, né? Por exemplo, se vocês forem responder essa minha pergunta em inglês e for na negativa, se vocês não estudaram matemática na semana passada, poderia ser assim. Se eu perguntei para vocês, vocês vão responder com eu, né? Eu. Então, I didn't study math last Friday. Eu não estudei matemática na sexta-feira passada. Certo? Então, esse não, ele é o didn't. Ou, se você não quiser usar didn't, que é a forma contraída, a forma curta, vocês podem usar o did not. Né? Mas é muito mais usual, principalmente na oralidade, na fala, falar didn't, que é mais rápido, certo? Então, I didn't study math last Friday. Eu não estudei matemática na sexta-feira passada, tá bom? Então, eu usei também o auxiliary verb did not, né, na forma negativa, para dizer que eu não fiz algo. No caso, a pergunta foi relacionada à aula de matemática, ok? Outra coisa. Na semana passada, na aula passada, a gente falou sobre a forma afirmativa, verbos regulares, verbos irregulares, aquelas regrinhas dos verbos, né, que os verbos sofrem uma alteraçãozinha, enfim. Na interrogativa e na negativa, o verbo não sofre nada, ele fica normal, como ele é no presente, tá bom? Por isso que ele se torna até mais fácil. O que eu preciso, Brena, entender na forma interrogativa e negativa? O uso dos auxiliares. Did, que é para perguntar, né? E vem antes de sujeito. E o didn't, que é para negar e segue, né, a ordem normal depois do sujeito. Isso que eu tenho que memorizar. Então, quando eu vi did em algum lugar, eu já vou relacionar que está falando do passado simples, que é algo que aconteceu no passado, algo da rotina que aconteceu no passado. Ok? Vamos às questões, então. Então, primeiro, considere o texto em quadrinhos para responder as questões, o texto que a gente acabou de ver, certo? Número 1. A linguagem do texto é humorística ou dramática? E aí, quando vocês fizerem a compreensão do texto, só pela ilustração dos quadrinhos já dá para você sentir, certo? E pela característica das histórias em quadrinhos, principalmente as tirinhas curtas.
No número 2, explique com suas palavras a sua resposta anterior. Então, você vai, se você marcar humorística, você vai dizer por quê. E se você marcar dramática, você vai dizer por quê. No número 3, retire do texto uma frase que esteja usando a forma negativa do passado simples. Vocês vão localizar uma frase que esteja usando a negativa e colocar aí no número 3. No número 4, vocês vão localizar uma frase que esteja usando a interrogativa e colocar no 4. Só isso, muito fácil, não quero reclamação no meu PV com isso, viu? Ok? O próximo e último ponto, e aí vai vir algo para vocês pensarem um pouquinho, produza uma tirinha em inglês com base no texto da atividade, com uma interação entre dois personagens usando o passado simples. Eu coloquei para ilustrar aqui, para vocês saberem o que é uma tirinha. Uma tirinha, né, é algo parecido com esse texto aqui, né, tem os quadrinhos, tem dois personagens, pelo menos, né, porque é uma interação de conversa. Aqui eu coloquei a mãe de Magali e Magali, né, e os balãozinhos indicando a fala de cada uma. Dentro desses balãozinhos vai vir as frases em inglês, usando o passagem que vocês vão criar, né? Pode ter mais de 2 quadrinhos? Pode ter mais de 2 quadrinhos, sem problema, tá? Eu coloquei aqui, só não pode ter um quadrinho e uma fala só, porque é uma interação, um diálogo. Então, diálogo, pelo menos 2 pessoas conversando, tá? Podem fazer isso no caderno desenhando. E aí vocês podem desenhar conforme, não precisa ser aquele desenho perfeito, sei que algumas pessoas têm dificuldade de desenhar, mas contanto que eu vou só o exemplo aqui, por exemplo, vocês desenharem os bonequinhos assim, tá? Não tem problema, né? Não tem problema. Contanto que venha no balão de fala do bonequinho o uso correto do passado simples, o bonequinho ser assim bem lindo, não tem problema, tá bom? O que vale é o conteúdo, sempre o conteúdo vai sobressair a aparência, tá bom, gente? É isso, qualquer dúvida, vocês procurando o PV. A frase da semana é essa: Be the change you want to see in the world. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é do ativista indiano Mahatma Gandhi, ok? Então é isso. Be care, se cuide. Thanks. See you next class. Bye bye.